Eu deixei um projetinho bem básico aqui, que quem já viu algumas coisas minhas aí de treinamento, tudo, é um que eu costumo muito usar, ele já está até formatado. Mas como é que eu queria passar para vocês esse entendimento, né? A gente abre um project, pega aqui um arquivo novo, abre um project e você está com aquela configuração de página, de fábrica, né, da Microsoft. Mas na realidade essa configuração que a gente vê aqui é um modo de exibição. Se você olhar aqui em tarefa, gráfico de Gantt, você está no gráfico de Gantt, que é o default, é o modo de exibição padrão do MS Project, tá? E dentro de um modo de exibição, ele sempre vai ser composto por, até se eu abrir aqui fica mais fácil, eu vou vir aqui em mais modos de exibição, editar, vocês vão ver, ó, o modo de exibição ele sempre vai ser composto de tabela, grupo e filtro, sempre. Então, vamos ver a funcionalidade aqui de cada um, né? Por que eu tenho tanta tabela no Project? Porque é bom eu ter vários modos de exibição com a parte de configuração. Um modo de exibição tem uma tabela dentro. O gráfico de Gantt, ele vem configurado com a tabela entrada. E o que vem ser a tabela? O Project ele tem para mais de 300, se eu não me engano, os campos que nós erradamente, eu uso muito isso, mas por hábito, a gente chama de colunas, né? Se eu clicar o botão direito, inserir coluna, eu vou ver todas as colunas que eu tenho aqui no Project. Imagine que se você abrisse isso aqui e fosse igual a Excel, uma coluna dessa do lado do outro ia estar super poluída. Então, uma da maneira que o Project fez para organizar isso por assunto foi organizar em formato de tabela. Então, ó, se você vier aqui exibir tabela, nós estamos falando da tabela entrada. Se eu entrar na tabela controle, são campos de controle e assim por diante. Mas vamos seguir a sequência da coisa, né? Primeiro, o modo de exibição. Como eu falei para vocês, ó, tarefa, gráfico de Gantt aqui, ó, eu estou no gráfico de Gantt, eu vou, por exemplo, para o modo calendário. O modo calendário, ele mostra o seu projeto em formato de calendário. Isso é pouco utilizado para projetos maiores, mas tem uma boa ajuda para projetos menores, onde eu posso personalizar por mês, por semana, e personalizar um número específico de semanas e ou um período para ver esse modo aqui. Então, eu posso editar atividades nesse modo dando um duplo clique em cima da barrinha da atividade e com isso eu vou entrar na minha atividade. Tá? Deixa eu localizar a atividade aqui. Cadê ela? Então eu edito a atividade, estou em setembro aqui, de julho. Eu visualizo aqui como se fosse um gráfico. Estou aqui por semana, vou dar um duplo clique, ó. Eu abro informações da tarefa como se eu estivesse lá no gráfico de Gantt e faço as edições normais aqui. Outro modo também conhecido é o diagrama de rede, que ele monta o seu projeto tudo em formato de diagrama de rede, com algumas configurações. Por exemplo, esse meio avermelhado aqui são as tarefas críticas, as tarefas resumo nesse formato aqui de losango, e também eu posso dar um duplo clique e editar essa tarefa. Modo de exibição, o Project sempre vai trabalhar com 3 tipos de modo de exibição. Modo de exibição de tarefa, modo de exibição de recurso e modo de exibição de atribuição. Então, quando eu estiver falando de tarefa, eu tenho aqui, por exemplo, o gráfico de Gantt, que é o velho conhecido. Quando eu estiver falando de recursos, eu tenho a planilha de recursos, que é onde eu crio o meu recurso. E quando eu estiver falando de atribuição, o que é atribuição? Atribuição é quando eu tenho o recurso dentro da atividade ou atividade dentro do recurso. Os dois mais conhecidos são o uso da tarefa, que mostra
todas as atividades com os recursos abaixo dela. E do lado direito, ao invés de mostrar o gráfico de Gantt, eu mostro uma outra tabela. Essa tabela aqui é muito conhecida para a gente, é muito útil para a gente copiar, colar dados para Excel, tanto de custo, quanto de trabalho, quanto do próprio valor agregado, né? Eu seleciono, levo, monto meu gráfico. É mais utilizado isso aqui com Ctrl+C, Ctrl+V do que o próprio relatório do Project, para você configurá-la no Excel. E ainda falando de atribuição, eu tenho o uso do recurso, que é exatamente o contrário. Aparecem os recursos com as atividades que estão alocadas a ele. E aqui do lado também a distribuição por dia, por semana. Ele já vem configurado aqui por dia. Se eu quiser configurar por outra unidade, eu dou um duplo clique aqui na parte cinza. Eu posso trabalhar até com 3 camadas. Posso botar na camada aqui, ó. 3 camadas aqui embaixo. Na camada superior, eu posso colocar ano. Na camada intermediária, meses. Na inferior, semanas. Vou dar um OK. Eu tenho aqui a contribuição aqui, ó. A distribuição do meu recurso em cada atividade. Se eu der um rolar até a atividade, estou escolhendo aqui o trabalho. Se eu clicar o botão direito, ó, trabalho real, custo, estilo de detalhe. Olha o quanto de informação eu posso mostrar do recurso ou da atividade nesse modo de atribuição. Mas o objetivo da gente é aprender a editar. Eu, no meu trabalho, nas empresas, nos projetos que eu trabalho, eu tenho vários modos de exibição. Então eu pego, ó, como é que a gente cria esse modo de exibição. Vou pegar aqui o padrãozinho aqui, que é o gráfico de Gantt. Quando eu clico aqui em gráfico de Gantt, aqui embaixo eu tenho, ó, redefinir como padrão, salvar, mais modo de exibição. Eu tenho todos os modos de exibição do MS Project. Inclusive, eu posso vir aqui em novo e criar um modo de exibição. Quando você cria um modo de exibição, esse modo de exibição pode ser único ou uma visão combinada. Vou mostrar os dois para vocês, ó. O único, vou dar OK aqui, ó. Ele pergunta o modo de exibição. Vou botar aqui Damásio entrada. Aí eu tenho que escolher a tela. Essa tela aqui tem uma particularidade, a única coisa que eu não posso editar depois que eu criar esse modo de exibição. Então eu vou criar aqui, por exemplo, a tela, vou deixar o gráfico de Gantt mesmo como tela. A tabela que eu quero usar, por enquanto a gente não criou a tabela, vou deixar aqui a tabela entrada. O grupo, se eu não quiser colocar nenhum grupo, pelo menos eu tenho que colocar a opção nenhum grupo. E o filtro, se eu não quiser ativar um filtro, eu tenho que colocar o filtro todas as tarefas, que é a mesma coisa que eu não tivesse filtro nenhum. Então isso é uma configuração do modo de exibição, é uma junção de tabela, grupo e filtro. Eu ainda tenho a opção de realçar filtro e mostrar no menu. O mostrar no menu é interessante que toda vez que eu clicar lá para localizar esse modo de exibição, ele já aparece no menu principal, senão vou ter sempre que escolher mais modos de exibição e localizá-lo aqui, ó. Vou dar OK, aplicar, pronto, ó. Agora aqui eu tenho personalizado Damásio entrada, é o modo de exibição que eu fiz para entrada de projeto, ok? Se eu quiser editar, mais modos de exibição, editar, eu posso mudar aqui, ó, não quero mais a tabela entrada, agora eu quero a tabela controle. Vou dar OK e aplicar. Pronto, agora eu estou com a tabela controle no modo de exibição. Então eu posso estar lá no gráfico de Gantt, quando eu clicar, estou aqui, ó, no gráfico de Gantt, quando eu clicar no Damásio entrada, vai estar com a última configuração que eu fiz, tá?
Vamos voltar aqui, deixa eu voltar ele aqui para a tabela entrada. Ó, como eu falei para vocês, ó, novo, editar. Vou deixar aqui com a tabela entrada, ela fica mais simples aqui. E eu ainda tenho a opção de copiar. Eu quero fazer um modo com a cara do Damásio entrada. Quero só mudar algumas coisas. Eu dou copiar. Chamo ele aqui de Damásio controle, por exemplo. E nesse Damásio controle vai ter a tabela controle. Vou dar OK. Aplicar. Estou aqui na tabela entrada. Na tabela não, desculpa, do modo de exibição entrada e vou para o modo de exibição controle. Fico variando isso aqui enquanto estou atualizando, enquanto criando o meu projeto. Tá? Eu falei para vocês que existia dois tipos de modo de exibição, né? O simples, que foi o que nós criamos aqui, e o combinado. O combinado nada mais é do que um modo de exibição dividido na tela, um em cima e outro embaixo. Eu vou vir aqui, tarefa, mais modo de exibição, novo. Visão combinada, OK. Ele só pergunta o nome, ó, vou colocar aqui, Damásio combinado. Aí ele pergunta para você o que você quer na exibição primária, que seria a parte superior. Vou botar o Damásio entrada. E o que você quer no painel de detalhes, que seria a parte inferior da sua tela. Eu vou colocar aqui um que eu gosto de usar quando eu estou planejando, na parte de baixo, que se chama diagrama de relações. Vou dar OK. Aplicar. Pronto. Esse eu acho interessante, que quando você está trabalhando aqui no seu projeto, você vê embaixo quem é a predecessora e quem é a sucessora. Tem até não sei se eu posso chamar de bug, né? Eu estou no modo de exibição combinado. Vou entrar num que não é combinado. Olha só. Quando eu mudar, ele passa a ficar aqui embaixo dividido. Basta eu vir aqui em exibir e desmarcar o detalhes. Se eu voltar lá agora no combinado, ele divide novamente. Então, na realidade, o combinado ativa ali o detalhes e coloca o modo que você quer. Tá? E o modo de exibição, ele é composto de tabelas. Vocês viram que eu editei o modo de exibição, fiz um modo de exibição de entrada e um modo de exibição de controle. Porém, eu estou aqui no entrada. Ó. Se eu vier aqui em exibir tabela e alterar essa tabela, ficar trabalho, eu acabei de colocar o trabalho dentro do modo de exibição Damásio entrada. Portanto, se eu for aqui em tarefa, gráfico de Gantt, mais modo de exibição editar, olha aqui, ó, tabela, trabalho. Ou seja, fica no MS Project, dentro do modo de exibição, a última tabela que você trabalhou, assim como o último grupo e o último filtro. Eu, particularmente, como boa prática, eu passaria para vocês o seguinte: eu sempre deixo meus modos de exibição intactos. Então eu venho aqui, ó, a Damásio entrada é a tabela entrada. OK. Para evitar problema, até com a própria tabela, tudo, o que eu faço? Eu crio meus modos de exibição todos, de relatório, de controle, todos que eu quero. E para não ficar inserindo coluna, mudando de tabela, sempre no meu computador vai ter um modo de exibição chamado, ó, modo de exibição único, chamado, vou botar aqui, ó, Damásio livre. Onde eu vou botar aqui tela gráfico de Gantt também, tabela, vou botar a entrada aqui por enquanto, grupo, nenhum grupo, e o filtro, todas as tarefas. Para que eu faço esse modo de exibição? Porque eu vou aqui em tarefa e tenho meus modos de exibições personalizados, cada um com a sua devida função, e tenho o livre, que eu chamo de modo de exibição da bagunça, onde eu posso mudar para a tabela que eu quiser para fazer simulação
e inclusive editar essa tabela com colunas, tudo, porque um grande problema também que se tem, da mesma maneira que tem um modo de exibição, é a tabela. Você tem a tabela aqui, ó, entrada, configurada, bonitinha do jeito que você quer, com duração, início, término, predecessora. Aí você clica o botão direito e insere a coluna crítica para fazer uma simulação qualquer. Tá? Inserir a coluna crítica para fazer uma simulação qualquer e deixei ela aqui. Com isso eu vou contaminando a minha tabela, que era só a entrada. E a gente tem que entender que o melhor relatório do Project que tem, opinião minha, tá? É o modo de exibição. Então eu prefiro deixar meus modos de exibição intactos. Eu quero bagunçar, quero inserir coluna, quero mudar de tabela, eu uso livre. Então eu sempre deixo os modos de exibição como eles estão. E começamos a falar aqui, né? Edição de tabela. Tabela, eu também vou vir aqui em exibir, tabela. Eu já mostrei aqui para vocês que tem várias tabelas diferentes no Project. E também eu posso vir em tabela, mais tabela. Eu posso estar trabalhando com tabela de tarefa ou de recurso. Vou trabalhar por enquanto aqui com a de tarefa. E vou editar qualquer uma da tabela do Project. Ó, tem todas elas aqui. Ó. Posso clicar em editar. Olha aqui as colunas que eu tenho nessa tabela. Assim como eu também posso clicar em nova e criar uma tabela do zero. Vou criar aqui agora a tabela Damásio entrada. Mostrar no menu para toda vez que eu precisar acionar, eu não ter que entrar em tabela, mas tabela e localizar. E aqui embaixo eu coloco as colunas que eu quero que apareça nessa tabela. Vou botar o ID, vou botar o nome, ou eu digito ou eu seleciono aqui, tá? Vou colocar a duração, vou colocar o início, o término. Se você for digitando, ele já vai aparecendo. Ou eu clico e procuro. Ó. E vou colocar a predecessora e a sucessora. Eu posso estar fazendo as configurações aqui dentro, alinhar dados à esquerda, direita, centralizar, a largura, mudar o título aqui, por exemplo, eu não quero que apareça nome, eu quero que apareça a palavra atividade. Se esse título vai ser centralizado, à esquerda ou à direita, se eu quero quebra de cabeçalho e se eu quero disposição de texto. Aqui embaixo, formato de data que eu quero nessa tabela. Se eu deixar o padrão, vai usar o padrão do Project, altura da linha. Bloquear a primeira coluna, eu vou desmarcar aqui para mostrar o que é. Ajustar automaticamente as alturas da linha do cabeçalho, sim. E mostrar uma última coluna com a interface de nova coluna. Vou dar OK, aplicar, pronto. A tabela que eu fiz está aqui. Por que eu não me preocupei em ficar formatando a largura da coluna do campo? Porque agora, ó, como se estivesse no Excel, ó, eu posso vir alargando aqui, inclusive dando duplo clique. E é a mesma coisa que eu tivesse vindo exibir tabela, mais tabela e editar. Ó, por exemplo, agora eu vou tirar a coluna sucessora daqui, ó. Vou dar OK, aplicar, ó, ela sumiu daqui. Se eu olhar lá, ela não está lá mais que eu tirei, mas se eu colocar ela de volta por aqui, tabela, mais tabela, editar, ela já apareceu aqui embaixo de novo. E vocês repararam que sumiu aqui do Project uma parte cinza, que era onde estava o ID, a numeração. Essa parte cinza serve inclusive para eu selecionar a linha toda. Agora eu não consigo mais. Por quê? Porque eu marquei a opção que a primeira coluna não é bloqueada. Então eu também posso ir em tabela, mais tabela, editar e marcar aqui, ó, bloquear a primeira coluna. OK,
e aplicar. Pronto. Eu tenho aqui agora, aqui, eu posso selecionar a minha linha toda. Agora eu vou pegar o meu Damásio livre, ele já vai estar com a tabela entrada, Damásio entrada. Se eu mudar aqui para o Damásio controle, vai estar com a tabela controle. Tem um atalhozinho bem interessante para a tabela, tá? Para mudar de tabela, eu clico aqui na interseção, ó, entre a coluna e a linha, e eu tenho minhas tabelas aqui, inclusive a tabela entrada que eu falei. E eu falei para vocês que o modo de exibição ele é composto de tabela, filtro e grupo. Então estamos aqui, ó, Damásio, controle, tabela, Damásio entrada. Legal. E qual é o filtro? Tá sem filtro e nenhum grupo. Então se eu vier aqui, ó, gráfico de Gann, mais modo de exibição, Damásio controle, ó, sem nenhum grupo, nenhum filtro e a tabela. Eu posso inclusive trocar a tabela por aqui. Vou dar OK, aplicar. Agora vamos falar rapidamente da utilidade do filtro. O filtro ele já vem com os filtros adicionados aqui do Project. Por exemplo, ó, os filtros de atividade crítica. Ele filtra só o que é crítico. O filtro de atividade, deixar aqui sem filtro, ó, o intervalo de datas. Ele abre aqui e pergunta para você qual o intervalo de datas que você quer. E eu posso também personalizar esse filtro, indo em mais filtro, aí mesmo padrãozinho, ó, editar, copiar, igualzinho tabela, ou um novo. Vou criar aqui, ó, Damásio crítico. Eu quero que apareça só as atividades críticas. Mostrar no menu. Aí eu boto aqui o campo que eu quero. Vou pegar a coluna crítica do Project. For igual a 0. A 0 não, desculpa. Assim. Aqui é sim ou não. Eu ainda posso usar um subfiltro, ó, usando e ou. Não é o caso aqui agora. Vou dar salvar. Aplicar. Aí ele vai perguntar aqui, ó. É que eu estou lá em cima ainda no intervalo de datas. Dou cancelar, ó. Olha o filtro que eu criei aqui. Damásio crítico. O filtro trabalha tanto com filtro, que ele oculta as colunas, como com realce. A diferença é que o realce ele vai só sinalizar a atividade. Por exemplo, o Damásio crítico, ó, ficou amarelo as atividades críticas. Aí você vem aqui, ó, sem realce ou filtro. Tá aqui Damásio crítico, ele oculta. Uma coisa bem interessante que é uma dica que eu dou para vocês aí, quando eu clico num filtro, por exemplo, de intervalo de datas, repararam que ele mostrou uma caixinha aqui, ó, mostrar a tarefa que inicia ou termina após. Há muitos anos atrás, por curiosidade, eu fui ver como ele fazia isso. Então eu vim aqui em filtro, mais filtro, peguei um desse aqui de data, deve iniciar, terminar em, e dei editar. Aí eu descobri aqui como é que ele faz, ó. Ele bota entre aspas e no final, é que aqui não está dando para ver, ele bota um ponto de interrogação. Aí ele abre aquela caixinha para você, ó. Então se eu quiser fazer um filtro, eu descobri, ó, que eu coloco o filtro com a opção aqui entre aspas e no final eu coloco um ponto de interrogação. Então olha só, vou criar um filtro aqui, ó, novo, vou chamar aqui, ó, Damásio. Para mim tá sem imagem, tá? Desculpa aí. Pera aí, todo mundo tá sem imagem? Pode ter descompartilhado. Não? Tá com imagem. Ah, então ok. Então vamos lá, ó. Vou botar aqui, ó. Imagem, pede só para ele sair e entrar de novo. Exatamente. Eu vou entrar aqui agora aqui, ó, Damásio. Período.
Tá? Aí vou colocar aqui, eu quero esse filtro que a coluna de início seja menor ou igual. Aí eu quero estabelecer uma data. Eu poderia digitar uma data aqui, 10 de julho de 23, mas eu quero que o aplicativo peça essa data para mim, ó. Então eu vou abrir aspas, vou escrever o que eu quero, ó. Qual data? Fecho aspas e boto pontos de interrogação depois. Vou dar salvar. Quando eu achar o meu filtro aqui e aplicar, ó, Damásio período, ele vai abrir uma janelinha lá, com o texto que eu coloquei, qual data. Quando eu colocar aqui 13/7, por exemplo, ele vai filtrar para as atividades menores que 13/7. Então é bem fácil, bem prático trabalhar com edição de filtro, tá? Todo filtro fica disponível para o realce, como eu falei. Ó, agora ele vai só pintar o que eu marquei. E por último, dentro do modo de exibição, eu tenho o agrupamento, onde eu reagrupo a minha estrutura, a minha EAP com as atividades. Do mesmo esquema, ó, cliquei aqui em dados, crítica. Ele vai agrupar agora o que não é crítico e o que é crítico. Lembrando, mudei aqui para crítico e mudei aqui para o Damásio crítico, por exemplo. Esse modo de exibição já ficou com esse filtro e com essa agrupamento, ó. Mais modo de exibição, editar, olha aqui, ó. Grupo, crítica, Damásio crítico. Por isso que, para não ficar bagunçando os meus modos de exibição, eu crio sempre um modo de exibição livre e uma tabela livre. Vamos voltar aqui ao agrupamento, ó. Eu escolho o agrupamento, deixa eu tirar o filtro aqui para ficar mais fácil. Agrupamento por duração, ó. Tudo que tem 0 dias, 2 dias. E também, se eu for em mais grupo, é a mesma facilidade de criar, ó. Editar, copiar, novo. Damásio. Vou botar aqui, ó. Damásio. Grupo duração. Aí eu vou agrupar pela duração. Ainda posso fazer subgrupos, ó. Posso colocar aqui por crítica. Aplicar. Ó, duração se é crítica, se não é. Eu reagrupei. Quer ver uma utilidade bem bacana nessa EAP aqui para agrupamento? Vocês repararam aqui nessa EAP que ela vem primeiro pavimento, executar alvenaria, chapisco e embolso. Segundo item, terceiro item, quarto, frente 1, frente 2. E se eu quisesse ver a data que vai iniciar a alvenaria, chapisco e embolso e a data que vai terminar cada uma no total. Ou seja, aparecer para mim a data da alvenaria do primeiro e a última alvenaria que é lá da frente 2. Tem uma maneira fácil, ó. Eu posso criar uma coluna de texto, por exemplo. Vou chamar ela de atividade base. Vou dar um OK. E vou colocar aqui, ó, a atividade que eu quero. Como é a mesma, são 3 atividades só, fica até fácil e fica um exemplo bem legal. Opa. Aqui e aqui. Aí agora eu posso até usar um atalho. Clico aqui na atividade base, grupo nesse campo, ó. Olha lá. Olha o chapisco, o embolso e a alvenaria. E se eu quisesse fazer da maneira bonitinha, ó, tirar o grupo, vou vir aqui, ó, grupo, mais grupo, novo grupo. Damásio, atividade. Vou escolher aqui o campo que eu coloquei, ó, atividade básica. Posso configurar aqui, cor, tudo. Vou dar salvar, aplicar. Pronto. As atividades do chapisco, tudo. Eu tenho até a opção, mas eu acho que polui um pouco, ó, de dentro
do agrupamento mostrar as tarefas de resumo e manter a hierarquia. Eu acho que já perde um pouquinho o sentido, ele fica mais poluído. Tá? A qualquer momento, mais grupo, editar e vou desmarcar aqui. Aí lembrando, sempre eu vou estar colocando o filtro, o agrupamento e a tabela dentro do modo de exibição. Uma coisa bem interessante também sobre o modo de exibição, gente, antes de finalizar, qualquer configuração que eu faço a nível de cor de coluna, por exemplo, deixa eu tirar o grupo aqui, que dá para vocês entenderem o que eu vou falar aqui. Ó. Vou pegar a atividade aqui, vou botar ela amarela. Esse amarelo aqui, eu posso mudar. Eu estou na base controle. Eu posso mudar para a tabela que eu quiser, que a coluna nome vai estar amarela. Porém, se eu mudar de modo de exibição, a coluna vai estar com a cor dela original. Mas não são colunas diferentes. Uma coisa que também há muitos anos eu identifiquei e tive problema, quando você configura uma página para imprimir, tá? Você vai imprimir o seu projeto, geralmente você vem aqui em configuração de página, no cabeçalho tem gente que tem mania aí de colocar a logo do cliente, a sua logo aqui. Tome muito cuidado com isso, porque se eu colocar a logo em cada modo de exibição, eu estou duplicando, triplicando o tamanho dessa imagem. Então evitem colocar logo, imagem pesada em cada modo de exibição. Mas agora, gente, é muito interessante e eu confesso para vocês que eu uso mais do que relatório aqui do Project, o principal relatório do Project, que é um bom modo de exibição organizado, porque o melhor relatório do Project é o Print Preview. Você clica aqui, eu quero um relatório de controle, já está pronto aqui com filtro, tudo determinado. Você vai dar o famoso Ctrl+P, imprimir, está aqui o seu relatório.